O bebê da britânica Ashley White ficou gravemente doente após contrair o vírus da herpes 1, que é altamente contagioso. Como consequência disso, o bebê de apenas 8 meses sofreu de uma encefalite herpética, manifestando convulsões e paralisia facial. Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala, o primeiro canal angolano no YouTube dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Não saia daí. A chegada de uma nova criança à família é sempre motivo de muita alegria para todos. Os pequenos são naturalmente muito fofos. É por isso que é comum que as pessoas tenham desejo de enchê-los de carinho. Entretanto, é preciso cautela no que diz respeito a beijos em bebês. Isso porque esse simples ato pode causar doenças sérias em um sistema imunológico que ainda está em desenvolvimento. Um simples beijo em qualquer parte do corpo pode transmitir no bebê o vírus da herpes, que além de erupções cutâneas e convulsões, gera uma condição conhecida como paralisia facial, que afeta o sétimo par de nervo craniano, o que deforma o rosto da criança. Outras condições advindas do beijo podem causar infecções respiratórias, tipo gripe, coronavírus e resfriado. Pelo beijo também se transmite um fungo conhecido como Candida albicans, que gera uma condição chamada monilíase ou candidíase oral. Além disso, doenças como cachumba e catapora também são transmitidas quando se entra em contato com o bebê através de manifestações exageradas de afeto, como é o caso de se beijar o bebê em qualquer parte do corpo. Antes de lhe contar sobre o segundo conselho, é nesta hora que eu gostaria que você se inscrevesse no canal e partilhasse o nosso vídeo para que mais pessoas entrem em contato com estas informações. Um bebê de 2 meses de idade morreu porque a mãe alimentava ele com um caldo de feijão e papinha de milho. Desenvolveu uma enterocolite necrosante, ou seja, estragou os intestinos, e nem a cirurgia conseguiu corrigir. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento estrito até aos 6 meses de idade. E claro, a amamentação deve continuar até aos 2 anos de idade da criança. O aleitamento materno protege as crianças de infecções, pois, além de possuir um conjunto de anticorpos chamados IgA secretores, possui também vários outros fatores bioativos que conformam a barreira imunológica da criança. O intestino do recém-nascido não está desenvolvido o suficiente. Em condições extremas, esse intestino pode sofrer de uma infecção que pode gerar complicações generalizadas, conduzindo o paciente à morte. Naquelas situações em que a amamentação é contraindicada, principalmente quando a saúde da mãe está comprometida, os suplementos lácteos devem ser administrados aos bebês seguindo a formulação correta. Um pouco por toda a África, se comete um crime pediátrico quando se dá funge a bebês com menos de 6 meses de idade. Coitadinhos dos bebês. Daí a importância de recordarmos aos governos a importância da construção dos chamados bancos de leite, que funcionam mais ou menos como os bancos de sangue. Aquelas mães que são saudáveis vão para esses bancos e doam leite materno para aqueles bebês cujas mães estão afetadas com alguma condição que as limite de amamentarem os seus bebês. Nesta conformidade, se evitaria ao máximo a implementação a nível pediátrico de suplementações alimentares que mais debilitam a saúde do bebê do que ajudam propriamente dito. As dietas, além do leite materno, devem ser implementadas após aos 6 meses de idade, pois é neste momento que o próprio organismo da criança começa a requerer mais nutrientes, além daqueles que o leite materno consegue aportar para o corpo da criança. Ou seja, após os 6 meses, o corpo da criança começa a exigir doses mais elevadas de nutrientes que vão além dos fornecidos pelo leite materno. Antes de entrarmos no último conselho, é nesta hora que eu gostava que você clicasse no like e seguisse as nossas outras redes sociais. As mulheres não podem, sob circunstância nenhuma, dar de mamar aos bebês quando estiverem deitadas. Uma das posições corretas é a mãe estar sentada e o bebê semi-sentado, que inclusive é a posição clássica. Após a amamentação, o recomendável é manter o bebê ao colo por pelo menos 5 minutos, ou então colocar o bebê ao ombro pelo mesmo tempo. Após a amamentação, é recomendável se colocar o bebê ao ombro ou manter-se o bebê ao colo durante pelo menos 5 minutos. Vamos às explicações.
Então, eu trouxe vocês ao meu computador para entendermos melhor como funciona isso. Nós, os seres humanos, eu vou explicar grosso modo para se entender melhor, né? Para que todos os públicos tenham a percepção do que acontece, principalmente as mamás. Então, você que é da área da saúde, por favor me perdoe porque eu vou atropelar um pouquinho aqui os termos científicos. Na região do pescoço, nós temos praticamente dois tubos, um à frente do outro. O tubo da frente é onde passa o ar, né, que a gente inspira e vai parar nos pulmões. Esse tubo se chama laringe. O tubo da trás se chama esôfago. O esôfago continua e cai no estômago, né? O estômago e o esôfago são órgãos do sistema digestivo. A laringe, a traqueia, os pulmões são órgãos do sistema respiratório. Então, o que eu estou a dizer? Quando eu inspiro, o ar entra pelas fossas nasais, cai na laringe, continua com a traqueia e entra nos pulmões. Quando eu como, quando eu engulo, né, a comida em última instância entra no esôfago e vai para onde? No estômago. Em determinado momento dessa história, na região superior do pescoço, quero que você entenda assim, existe um tubo que é comum. Esse tubo é comum tanto para o sistema digestivo, tanto para o sistema respiratório. Ou seja, nesse tubo passa ar, que vai para os pulmões, e passa também comida, que vai para o estômago. Esse tubo se chama faringe. Se você perceber bem nesta imagem, né, eu tenho aqui o tubo da trás, que é o esôfago, que vai para o estômago. Eu tenho aqui o tubo da frente, que é a laringe, que vai para os pulmões. Os dois estão no pescoço. Mas se eu subir um pouquinho, na região superior do pescoço, eu tenho aqui a faringe. A faringe é basicamente um conduto que é comum tanto para o esôfago, tanto para a laringe. Ou seja, a comida vem para a faringe e vai para o esôfago. O ar também vem para a faringe e vai para a laringe. Só que, como a faringe é um tubo comum, tanto para o sistema digestivo, assim como para o sistema respiratório, tem que ter alguma coisa que limita a entrada do alimento num tubo em detrimento do outro. Ou seja, tem que ter alguma coisa que faz com que a comida vá para o sistema digestivo e o ar vá para o sistema respiratório. É por isso que existe uma cartilagem chamada epiglote. A epiglote esforça a comida a ir para o esôfago e ir parar depois no estômago. Eu vou passar para o desenho que eu fiz, né, aqui no PowerPoint para você entender muito bem. Quando a comida cai aqui na faringe, a intenção dela é ir para o sistema respiratório. O que impede de a comida entrar no sistema respiratório é o quê? É que a epiglote ela baixa, já está aqui baixa, né? A epiglote ela baixa, a comida cai, bate na epiglote, cai no esôfago e entra no estômago. Quer dizer que a epiglote ela serve de ponte para fazer com que a comida bata nela e caia no esôfago, continuando onde? No estômago. Agora, se o elemento que estiver na região da faringe não for comida, por exemplo, ou não for água, e for ar, por exemplo, quando a gente inspira, esse ar não vai para o esôfago, não vai para o estômago. Esse ar tem que ir aonde? Tem que ir na laringe, traqueia e pulmões. É por isso que nessa hora a epiglote não pode estar fechada, a epiglote tem que estar aberta. Nessa hora a epiglote se abre. Se vires muito bem nesta outra imagem, a epiglote aqui está aberta. Está aberta por quê? Para permitir que o ar entre no sistema respiratório. Então nessa hora você pode compreender uma coisa que é bem importante que acontece conosco. Nós os homens, principalmente os rapazes, nem tanto as mulheres, a gente mastiga e engole muito rápido. Por exemplo, a gente come pão, engole, come, engole. O que acontece? Nessa hora, a epiglote tem que fazer abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Chega um momento em que a velocidade da mastigação é maior que a capacidade que a epiglote tem de fazer abre, fecha. Então vai chegar um momento que quando a gente tiver a engolir, a epiglote não vai estar fechada, vai estar aberta. Nesse caso, restos de água, restos de pão, restos de bolacha, ao invés de irem para o estômago, como a epiglote está aberta ou semi-aberta, esse resto de alimento entra para o sistema respiratório. No sistema respiratório não pode ter nem água, nem comida, tem que ter somente ar. E quando alguma coisa que não seja ar cai no sistema respiratório, você vai ter um reflexo que a gente chama em fisiologia de reflexo toxígeno. Ali a pessoa tem... Isso é para quê? É para tirar esse resto de alimento, esse resto de líquidos que caiu por engano no sistema respiratório e voltar a sair pela boca ou pelas fossas nasais. Por isso é que a epiglote ele é muito importante para, né, determinar os elementos que entram no sistema digestivo em relação aos elementos que entram no sistema respiratório. Agora, o que é que isso tem a ver com o bebê? O que é que isso tem a ver com dar de mamar aos bebês? Então,
Quando os bebês mamam, você já sabe, né? O leite vem, bate aqui na epiglote, entra para o esôfago e vai parar no estômago. Geralmente nós, os adultos, nós temos uma respiração que é dupla. A gente respira pelo tórax e também respiramos pelo abdômen. Só que o bebê, o recém-nascido, a respiração não é torácica, é unicamente abdominal, né? No abdômen tem um músculo chamado músculo reto abdominal. Ele basicamente pressiona a barriga para dentro. E ao pressionar a barriga para dentro, né, os pulmões do bebê são então espremidos e o bebê consegue respirar em função disso. Quando o bebê é amamentado, o que acontece? O leite materno entra e chega até ao estômago. Entre o estômago e o esôfago, tem um músculo aqui, neste intervalozinho, eu não desenho aqui, né? Tem um músculo nesse intervalozinho chamado cárdia. Quando o leite entra ou quando o alimento entra, essa cárdia meio que se fecha. Para quê? Para evitar que o alimento que está no estômago volte, né, ao esôfago e saia pelas fossas nasais e saia pela boca. Se a mãe estiver deitada, o bebê estiver deitado, o que acontece? O bebê vai mamando, o leite vai entrando, vai entrando, vai entrando. No bebê, esse músculo ainda não está firme, ainda não está fixo, ainda não está duro, como em nós, os adultos. Nessa hora, quando o bebê estiver deitado, e você sabe, a respiração do bebê é abdominal, o que acontece? O músculo reto abdominal, quando pressionar o estômago, o que vai acontecer? O estômago vai diminuir de tamanho, ou diminuir de tamanho. O alimento, o leite materno que está no estômago, né, vai fazer o quê? Vai voltar para o esôfago. Por que vai voltar para o esôfago? Porque este músculo, que podia evitar que isso acontecesse, ainda não está bem firme, não está fixo. É um músculo de recém-nascido, é uma cárdia de um bebezinho. Então, ao se espremer o estômago, o leite volta para o esôfago. Influenciado também pela posição do bebê, que nessa hora o bebê está deitado, o que acontece? Esta epiglote, ela pode estar aberta. E ao estar aberta, vai estar igualzinho está aqui. O que vai acontecer? O leite volta até a faringe. Como o bebê está deitado, esse leite pode regressar. E ao regressar uma parte, volta para o esôfago, outra parte entra na laringe. E é aqui que está o problema. Então, uma parte desse leite começa a voltar e entra pela laringe. Por quê? Porque a epiglote está aberta. Ao entrar na laringe, o leite continua, né, com a traqueia e cai aonde? Cai nos pulmões. E ao cair nos pulmões, é ali onde está o problema. Porque nos pulmões tem um conjunto de sacos chamados alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, eles recebem o oxigênio quando a gente inspira. Nessa hora que o bebê, ao invés de ter ar nesses alvéolos, recebeu o quê? Recebeu o leite. Ao receber o leite, esses alvéolos, ao terem líquido, diminuem a superfície de recepção do ar. Como eles não podem receber ar, o bebê então começa a morrer afogado, ou seja, é como se o bebê estivesse dentro de um rio ou dentro do mar, né? Os pulmões ficam cheios de leite, ficam cheios de líquido, não consegue realizar as trocas gasosas. Então, a criança começa a morrer por uma condição conhecida como refluxo gastroesofágico, né? Então, por isso é que não é recomendável uma mãe dar de mamar ao bebê quando estiver deitada, né? E esse problema se corrige com uma manobra conhecida como manobra de Heimlich, né? E claro, para o pessoal que não tem as mãos ajustadas, para o pessoal que não é da área da saúde, pode ser uma coisa impossível de se fazer e a criança simplesmente sucumbir. A nível hospitalar se faz uma coisa chamada broncoaspiração, só que muitas vezes as nossas casas estão distantes dos hospitais, fazendo com que muitas vezes essas situações tenham desfechos nada abonatórios. Eu espero que você tenha percebido essas dicas, se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho para que sempre que a gente publicar um vídeo você seja notificado pelo YouTube. Partilhe esse vídeo e deixe nos comentários sobre o seu ponto de vista a respeito das dicas que acabamos de deixar. Tchau!